A Bíblia diz que Deus, o Senhor, vai permitir que Nabucodonosor venha sitiar Jerusalém e levar cativo para dentro de Babilônia. Esse cumprimento do cativeiro, ele vem mediante uma profecia liberada pelo profeta Jeremias. Jeremias é o profeta que vai profetizar o cativeiro babilônico. Quando Israel é levado cativo para dentro de Babilônia, a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor, ele decide criar um sistema de governo diferenciado. E ele vai dar uma oportunidade para aqueles que desceram para o cativeiro babilônico. Entre os jovens que foram selecionados, a Bíblia diz que estava Misael, Ananias, Azarias e Daniel. A saber que receberam o nome de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Belsazar. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus é sobre Daniel, dando a ele sabedoria, entendimento, discernimento de enigmas e de sonhos. O Espírito de Deus é sobre esses jovens que decidiram abrir mão, abster-se dos manjares, dos pratos oferecidos por Babilônia e alimentar-se somente com legume e com água. Essa consagração, essa renúncia aos prazeres, aos pratos postos por Babilônia, proporcionou a esses jovens o espírito de excelência. Quando eu digo de espírito de excelência, eu quero que você entenda que sobre eles havia uma virtude, um revestimento, uma graça diferenciada. E essa graça que fez com que eles prosperassem dentro de Babilônia, no propósito que Deus havia predeterminado que eles vivessem ali. Mas no capítulo de número 6 do profeta Daniel, nós encontramos Dairo criando uma estrutura diferenciada para que ele possa administrar Babilônia, administrar o governo. Verso de número 1 diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Primeira coisa que Dário fez, ele constituiu 120 presidentes para estarem sobre todo o reino de Babilônia. Verso de número 2 diz assim: sobre eles 3 príncipes. Então, sobre os 120 presidentes, Dário decidiu colocar 3 príncipes. E entre os 3 príncipes, Daniel estava ali em evidência. Guarda isso. Daniel estava em evidência. Daniel era um dos príncipes que fazia parte daqueles que administravam os 120 presidentes que estavam dentro de Babilônia. No capítulo de número 15, capítulo de número 6, verso de número 3, está escrito assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito de excelência, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, ele entrou em evidência sobre os presidentes, sobre os príncipes, e agora o rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Daniel sobressaiu. Primeiro, Daniel sobressaiu aos cativos que desceram para dentro de Babilônia. Depois, Daniel sobressaiu aos 120 presidentes. Depois, Daniel entrou em evidência. Ele era um dos 3 príncipes, mas ele entrou em evidência. Entende? Como o Espírito de Deus vai fazendo o homem galgar posições diferenciadas. Só para te fazer lembrar de algo aqui. A Bíblia diz que quando houve uma fome na seca, como nunca na terra, como nunca houve, o Senhor orientou Isaac, mandando que ele descesse para a terra de Gerar, capítulo de número 26 da Gênesis. E a Bíblia diz que Isaac desceu para Gerar. E quando chegou em Gerar, a Bíblia diz que o rei chamava-se Abimeleque. Isaac, por um momento, temeu e omitiu ser Rebeca, sua esposa. Mas depois que Abimeleque descobriu que Rebeca era esposa de Isaac, Isaac então vai semear naquela terra. E a Bíblia diz que no mesmo ano cresceu o varão. E ia crescendo e tornou-se muito grande. Isaac cresceu e tornou-se muito grande na terra de Gerar, porque Deus era com Isaac. Então eu quero que você entenda que Deus constituiu a igreja para que ela seja cabeça e não cauda. O Senhor nos colocou para governar e não para ser governado. E eu quero abrir um parênteses aqui antes de discorrer essa mensagem. Ou nós vamos governar, ou nós seremos governados. Ou nós vamos doutrinar, ou nós seremos doutrinados. Ou nós vamos reinar, ou nós seremos submissos ao reino que será implantado sobre nós. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós precisamos ter uma mente de que nós somos o sal, nós somos a luz, que nós somos a candeia do Senhor, que nós estamos aqui na terra para ser o diferencial. É através de nós que o nome de Deus será glorificado. É através de nós que o nome de Deus será exaltado. Então eu quero te convidar a começar a pensar grande, começar a alçar voos diferenciados, a visualizar, a deslumbrar aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que não subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado para ti, para tua família, para tua casa. Vem comigo, por favor.
Verso de número 3 do capítulo 6 do profeta Daniel está escrito assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito de excelência. Então, o que fez Daniel sobressair era o espírito de excelência. O que fez Daniel entrar em evidência é o espírito de excelência. E o que é o espírito de excelência? O espírito de Deus, a aprovação divina, a aprovação de Deus. A unção de Deus sobre Daniel fez com que ele galgasse posições diferenciadas. Então, uma coisa é você ser levado pelo homem, e outra coisa é Deus te levar, te introduzir, te colocar em algum lugar. Creio e sei que você vai entender o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está querendo te levar em lugares diferenciados. Uma coisa também que eu quero deixar para o nosso eleve espiritual aqui nessa mensagem é que nós precisamos parar de nos contentar com as águas nos artérios. Nós precisamos desejar águas profundas. Nós precisamos desejar uma intimidade maior. Nós precisamos desejar coisas diferentes, coisas mais intensas, coisas mais profundas. É isso, Deus está te chamando para sair da zona de conforto e entrar em áreas mais profundas para poder usufruir de coisas grandes que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você precisa sonhar com coisas grandes. Você precisa acreditar em coisas grandes, até porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Desafios virão, dificuldades virão, opositores virão, mas o Senhor é poderoso para poder nos dar vitória. Verso de número 4 do capítulo 6 do profeta Daniel está escrito assim: então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles começaram a procurar alguma coisa contra Daniel, porque Daniel estava num processo de quê? De ascensão, de crescimento. E o crescimento de Daniel começou a incomodar. Incomodar quem? Os príncipes e os presidentes. Os príncipes e os presidentes começaram a se sentir incomodados com o crescimento de Daniel. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Tem gente que quer que você cresça até debaixo da mão dele só. Se você passar, ele tenta te matar. Tem gente que o seu crescimento incomoda. Tem gente que o seu desempenho, a sua conquista, faz com que ele venha entristecer. E esses príncipes, eles eram príncipes, assim como Daniel. Só que eles estavam com medo da ascensão de Daniel. Eles estavam com medo porque Daniel estava crescendo de uma maneira tremenda. E por que Daniel estava crescendo? Eu quero que você fique com isso incutido na sua mente. Daniel estava crescendo porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque Daniel renunciou no princípio. Porque Daniel abriu mão dos manjares babilônicos. E agora ele está colhendo o fruto da sua obediência. Então o crescimento também. O adubo para o crescimento é obediência. O adubo para o crescimento é obediência. Você renuncia hoje para colher amanhã. Você santifica hoje para colher amanhã. Você luta a hora hoje para colher amanhã. Daniel está colhendo o fruto da sua renúncia. Quando chegou dentro de Babilônia, ele decidiu não se alimentar dos manjares. Ele decidiu não fazer aquilo que Nabucodonosor colocou como regra. Ele falou: eu estou em Babilônia, mas Babilônia não está em mim. Eu estou cativo, mas a minha alma está livre para continuar adorando, exaltando, magnificando, bendizendo e enaltecendo a Deus. Verso de número 4 do capítulo 6 do profeta Daniel. Então os príncipes, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Primeira coisa, Daniel, ele era fiel. Capítulo 4 diz que Daniel, ele era fiel. Ele fazia parte do governo, mas ele era fiel. Peraí, político infiel vive de rabo preso. Político infiel, ele se encontra, quando se procura algo na carreira política dele, se encontra. E os seus tropeços fazem com que ele fique preso ao sistema. Faz com que ele fique preso ao sistema. O gatilho que opera a vida dele é o quê? É a escravidão que ele tem pelos seus atos ilícitos. Então ele é manipulado pelo sistema, por quê? Porque ele aceitou o que o sistema oferecia. E aqui em Daniel faz parte do governo babilônico. E eles começaram a buscar ocasião contra ele e não acharam culpa nele. Porque Daniel não era complacente com aquilo que era errado. Verso de número 4, a parte B. Porque ele era fiel e não se achava nele nem vício
e nem culpa. Nem vício e nem culpa. O que é culpa? Culpa é algo que ele havia feito, ou algo que a pessoa faz, e que lhe condena. O que é vício? Vício é algo que a pessoa faz constantemente, algo que consegue dominar a pessoa, o viciado no crack, o viciado na prostituição, o viciado no adultério, o viciado na pornografia, o viciado na idolatria, o viciado na mentira, é um vício. E o vício é o quê? O vício é algo que aprisiona o sujeito. Toda pessoa que é dependente de algo, ele é escravo daquilo. Deixa eu repetir. Toda pessoa que é dependente de algo é escravo daquilo. Eu dependo de Deus e pretendo ser sempre dependente dele em nome de Jesus Cristo. Vem comigo, por favor. Verso de número 4. Diz assim: e não achavam nele vício algum. Aleluia. E nem culpa. Verso de número 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel. Eles disseram: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel. Eles chegaram à conclusão que não tinha acusação contra Daniel. Peraí, então Daniel faz parte do sistema monárquico, ele ajuda a governar a Babilônia, ele faz parte do governo, mas ele não se comprometeu com as práticas ilícitas. Então tem como alguém estar num sistema e não ser influenciado pela corrupção que rege um sistema. Então tem como alguém estar em um contexto e não ser influenciado por aquele contexto. Então eu aprendo aqui que o que define o caráter do homem não é a posição que ele ocupa, mas sim o comportamento que ele tem. Deixa eu repetir. Eu aprendo aqui que o que define o caráter de um homem não é a posição que ele ocupa, mas sim o comportamento que ele tem. Daniel ocupava a posição de um dos reis, mas ele tinha comportamento de servo de Deus. Deixa eu repetir. Daniel tinha a posição de um dos reis, aleluia, mas ele tinha comportamento de servo de Deus. Então a posição que Daniel ocupava não tirou dele o temor que ele tinha de Deus. A posição que Daniel ocupava não tirou dele o temor de Deus. Quem é de Deus, independente do lugar que ele está, ele teme a Deus. Quem é de Deus, independente da posição que ele ocupa, ele teme a Deus. Quem é de Deus, independente do cargo que ele exerce, daquilo que ele almeja, ele vai temer a Deus. E Daniel, ele tinha esse temor do Senhor. Daniel trazia consigo esse temor. Daniel trazia consigo essa reverência a Deus, essa santidade ao Senhor. E é por isso que Daniel agora, quando vai ser sabatinado por aqueles que faziam parte da mesma posição que ele, Daniel vai ser achado o quê? Reto. Daniel era um príncipe e vai ser achado reto. Dentre os 3 príncipes, Daniel está em evidência. Verso de número 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Agora eles vão procurar contra Daniel na lei do Deus de Daniel. Eles vão tentar usar a lei de Deus para tentar levar uma acusação contra Daniel. E eu quero que você entenda aqui, resumindo, depois eu quero voltar na segunda parte falando um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero que você entenda que Daniel tinha consigo um costume que incomodou esses príncipes, incomodou os presidentes, que incomodou os governadores, os satrapas, os prefeitos de Babilônia. Sabe qual era o costume de Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia. E alguém vai tentar pegar Daniel naquilo que ele fazia para o Deus que ele servia. Eu quero dizer para você aqui que você, em nome de Jesus Cristo, vai superar as dificuldades e vai continuar fazendo para Deus aquilo que você sempre fez em fidelidade. Meu abraço, paz, graça e consolação